Na semana passada, nós fomos ministrados, a respeito de como a sabedoria que vem de Deus, ela pode gerar grandes e bons frutos, grandes efeitos na nossa vida e nas nossas relações diárias do dia a dia. Quem estava aqui domingo passado, levante a mão. Glória a Deus, a grande maioria. Nós fomos ministrados a respeito disso. Comece bem. Comece buscando a sabedoria que vem de Deus. Isso vai externar positivamente em toda a sua vida, nas suas relações, na sua família. Pode ter certeza disso. E para nós introduzirmos esse tempo de reflexão da palavra do Senhor, nesta noite eu gostaria de iniciarmos te fazendo uma pergunta simples. Talvez você tenha essa resposta bem rápida na sua mente. Você conseguiria responder de bate-pronto. Qual o valor da sua família? Quanto custa a sua família? Qual o valor da sua família? Ali eu coloquei uma foto da minha família. Eu sei o quanto a minha família vale e representa para mim. Qual o valor da sua família? Mesmo uma família talvez que não esteja numa situação da forma que você gostaria que estivesse. Vejo alguns irmãos aqui que não congregam com a totalidade da sua família ainda. Algumas irmãs sem os cônjuges, algumas pessoas sem os filhos. Mas mesmo assim, qual o valor da sua família? E se nós pudéssemos estipular um valor monetário, um valor em espécie, nosso dinheiro real hoje, se você pudesse estipular um valor para a sua família, qual valor você daria para a sua família? Valor monetário. E é bem provável que ao responder essa pergunta simples e direta, talvez você responda que não há como mensurar um valor monetário em espécie para a nossa família. Talvez a grande maioria falaria isso. Minha família é o meu bem maior, é o meu bem mais precioso que eu tenho hoje. Minha família é a minha base. Minha família é a minha prioridade, a minha preciosidade que eu tenho. Enfim, geralmente são essas as respostas que nós damos às pessoas quando nós falamos da nossa família de forma pública. Ou pelo menos deveria ser uma verdade, que a nossa família é a nossa prioridade, é o nosso bem maior. Quase nunca nós conseguimos externar as dificuldades ou as fragilidades da nossa família em público. Geralmente a gente não faz isso, né? A gente costuma fazer isso um pouquinho quando a gente tem um pouco mais de intimidade com uma pessoa, que você está conversando a respeito da sua família, você pode abrir um pouquinho mais a respeito disso. E queridos, nesses últimos anos, principalmente em âmbito de início de pandemia, eu e a Érica, minha esposa, nós temos tido a oportunidade de aconselhar alguns casais de amigos com crises familiares. Casais jovens. Esse ano, no mês de agosto, eu e a Érica, nós vamos completar 15 anos de casados. 15 anos já dá para ter uma bagagem legal a respeito do que é ser casado. Sim ou não? 15 anos de casado. Respeito de casamento, vida conjugal, família. Nós temos vivenciado um pouco disso. Amigos, pessoas casadas, convertidos, com crises familiares. Pessoas que moram na mesma casa, pessoas que compartilham da mesma cama, compartilham da mesma mesa, diariamente estão assentados no mesmo carro, mas são pessoas que não conseguem se dialogar entre si. Pessoas que dividem suas contas, pessoas que dividem seus cartões de créditos, dividem
a parte financeira, mas não conseguem compartilhar suas angústias, suas lágrimas, suas dores, seus medos. Então, eu volto à pergunta inicial: qual o valor da sua família? Será que verdadeiramente nós temos dado o devido valor, a devida atenção aos mais próximos de nós, que é a nossa família, a nossa casa? Será que realmente, na vida prática do dia a dia, nós temos colocado a nossa família como essa prioridade dessa nossa resposta tão automática e rápida que nós damos a respeito do que é família? Família, meu bem maior. Família, minha prioridade. Família, minha base. Por mais que você tenha uma família cheia de problemas, uma família cheia de crises, a gente sempre fala isso: família é minha base, minha família, eu amo eles do jeito que eles são. Mas será que realmente na vida prática do dia a dia, nós temos colocado a nossa família como essa prioridade do nosso dia a dia? Comece bem. Comece a olhar mais para a sua família. E eu convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no livro na carta de 1 Timóteo, capítulo 5. Nós vamos ler somente o versículo 8. 1 Timóteo 5, 8. Amém? Vejo ainda algumas folhas mexendo, eu vou aguardar mais um pouquinho. 1 Timóteo 5, versículo 8. A minha versão aqui é Almeida Revista e Atualizada. Diz assim a palavra do Senhor: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Vou ler mais uma vez. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Forte, né, queridos? Vamos orar mais uma vez, abaixe sua cabeça. Senhor Deus, querido Pai, eu quero te louvar e te agradecer, Pai, por esse tempo de reflexão, de ouvirmos a Tua voz através da Tua palavra, Senhor. Que eu seja somente um instrumento do Senhor, um facilitador daquilo que o Senhor colocou no meu coração para trazer à Tua igreja, Pai. Fala aos nossos corações, que Teu Espírito Santo esteja presente em nossos corações, iluminando as nossas mentes e os nossos corações. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a carta de 1 Timóteo é uma das 3 cartas que hoje nós chamamos como cartas pastorais. Embora essa carta ela seja uma carta pessoal, dirigida a Timóteo, é uma carta de Paulo a Timóteo, ela é também uma carta escrita para a igreja. Timóteo, um jovem pastor ainda, sem muita experiência, ele foi incumbido de pastorear a igreja ali em Éfeso. Paulo, seu pai na fé, seu pai espiritual, então lhe escreve essa carta com o intuito de encorajar a igreja, encorajá-los, e dentro dessa carta, da carta de Timóteo, 1 Timóteo, 2 Timóteo, ela traz ali alguns assuntos práticos a respeito da adoração pública, das qualificações dos oficiais da igreja. Ela traz também essa confrontação a respeito do ensino falso que estava sendo introduzido na igreja de Éfeso. Então essa carta ela também instrui a Timóteo acerca de como deveria ser essa relação entre diversos grupos da igreja. O início do capítulo que nós lemos, do capítulo 5, ele fala um pouquinho a respeito das viúvas,
mas a gente consegue ver nessa carta de Timóteo como a gente consegue ter um olhar daquilo que o Senhor espera de nós enquanto igrejas. E ao examinarmos a fundo o texto que acabamos de ler, nós nos deparamos com uma profunda reflexão de como temos caminhado o nosso dia a dia com respeito às nossas famílias, aquelas pessoas que estão mais próximas de nós no nosso dia a dia. Talvez você, a fazer essa reflexão, como eu fiz também, talvez você possa identificar que você esteja sendo negligente com as pessoas que você mais ama, que é a sua família. E ao olharmos esse texto, nós vamos examinar ele um pouquinho mais a fundo, né? E extrair 3 lições práticas para refletirmos nesse início de ano. Comece bem. Comece a olhar mais para a sua família. Cuide melhor da sua família. Quero ler mais uma vez o texto. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. A primeira lição que eu tiro nesse texto: viva sua identidade em Cristo, cuidando e servindo aos seus. Viva sua identidade em Cristo, cuidando e servindo aos seus. Se alguém não cuida dos seus, negou a fé e é pior do que o descrente. Aqui quando fala, tem algumas versões, talvez a sua, eu acho que a NVI traz a palavra cuide dos seus parentes. A Almeida que eu li aqui, ela traz cuide dos seus. Então, dentro desses seus parentes, eu gostaria de colocar algumas pessoas dentro desse cuidado. Gostaria de exemplificar aqui as pessoas mais próximas do seu dia a dia, que são os seus colegas de trabalho, os seus amigos da faculdade, o seu parente mais distante, que talvez você só tenha o contato com ele através do grupo da família. Esse cuidado dos seus, eu gostaria de explanar essas pessoas. Depois nós vamos falar dos de casa. Então você cristão convertido em Jesus Cristo, que já conhece, já vive essa comunhão que nós temos enquanto igreja, como corpo de Cristo, como nós temos cuidado dessas pessoas mais próximas de nós? Como você tem cuidado do seu vizinho? Como você tem tratado a sua relação com o seu vizinho? Como você tem tratado a sua relação com o seu amigo de trabalho? Que talvez você seja o único ponto e pessoa que pode o conectar a Deus. O único exemplo de cristão, de convertido, seja você lá no seu âmbito de trabalho. E como você tem lidado com essa relação? Você tem cuidado dessas pessoas? Você tem servido com amor essas pessoas? Como você tem agido a obter as informações de assuntos peculiares a essas pessoas? Porque, queridos, muitas vezes, pessoas que nós nem temos tanto relacionamento, exemplificando o ambiente de trabalho ou faculdade, você conhece, você sabe do que eu estou dizendo agora. Acontecem situações que as pessoas começam a se abrir com a gente de forma tão profunda e intensa, que muitas vezes a gente se assusta. A gente fala, eu jamais abriria da dor do meu coração dessa forma que essa pessoa está se abrindo comigo. Isso é um alerta de desespero. Uma pessoa que muitas vezes está pesada, amargurada, precisando de um abraço, precisando ser ouvida e cuidada, e muitas vezes nós, enquanto servos do Senhor, nós negligenciamos esse cuidado. Nós não queremos servir a estas pessoas, porque talvez seja aquele amigo do colega do trabalho, que muitas vezes vai ao lado oposto das suas ideias. É uma pessoa que é chata, irritante, e por isso você não quer ser
boca de Deus para a vida daquela pessoa. Mas os verdadeiros cristãos, aqueles que entenderam o Evangelho, aqueles que entenderam a obra do Senhor Jesus, quando eles se deparam com essas situações, eles prontamente são resposta de Deus para a vida dessas pessoas. Cristãos convertidos em Deus se importam com a necessidade dos seus parentes, dos seus amigos, do colega de trabalho, dessas pessoas do nosso convívio comum. Que nós possamos ficar mais sensíveis a respeito disso. Eu creio que no ano passado eu já preguei a respeito aqui da parábola do bom samaritano, que estava ali pelo caminho, e quando ele vê o homem ferido ali no caminho, ele prontamente é a resposta para o acalento da dor daquele homem ferido. E anteriormente a isso passou o mestre da lei, passou o levita, e não prestaram socorro para o homem ferido. E querido, muitas vezes nós estamos tão inflados por essa graça que nós alcançamos. Eu já sou convertido, eu e minha casa já servimos ao Senhor, e a gente quer viver numa bolha, mas o Evangelho, ele quer alcançar a todos. O Evangelho do Senhor, ele quer abraçar a todos, e muitas vezes o Senhor vai esperar, ele espera de mim e de você, que nós avancemos esse Evangelho de amor, de acalento, de abraço, de misericórdia a essas pessoas necessitadas. Nós, o povo que fomos alcançados pela graça de Deus, muitas vezes nós não queremos estender essa graça. Nós queremos ser pessoas egoístas, centralizadoras, mas seja você também um promotor do reino de Deus. Quando a gente fala de elevar o reino de Deus, missões, ontem a Gabi teve a experiência de estar ali com o pessoal que é focado em missões, e como isso ferve os nossos corações. Nós, os batistas, durante o decorrer do ano, nós falamos muito de missões. Missões mundiais, missões estaduais, missões locais. Quando nós falamos de avançar o Evangelho, muitas vezes nós pensamos muito longe, e esquecemos de promover esse Evangelho, muitas vezes com pessoas e situações que estão do nosso lado. Então, para esse ano de 2023, eu te incentivo a ser um promotor do Senhor, lá no seu trabalho, querido. Esse é um desafio para mim também. Seja um promotor do Evangelho na sua família, que talvez você esteja orando anos e anos, pelos mesmos parentescos, pelos mesmos problemas, pessoas que talvez você já não enxerga com os olhos humanos esperança dessas pessoas mudarem, mas continue perseverando, sendo boca do Senhor para levar essa mensagem, essa novidade de vida, que um dia nos alcançou e nos trouxe para essa novidade de vida, e hoje nós fomos transformados através da misericórdia do Senhor. Leve essa graça para esses mais próximos de você. É isso que o Senhor, ele espera de cada um de nós. Se eu e você, nós fizermos um pouquinho, pense, querido, se cada um de nós, nesse ano de 2023, conseguimos levar esse Evangelho para um vizinho nosso, e essas pessoas entenderem a mensagem da salvação e se render a Jesus, como nós iremos terminar o ano aqui em nossa igreja? Talvez essas cadeiras fiquem pequenas, nós teremos que tirar as cadeiras. Esse é o meu sonho para a IBS. Que talvez a gente seja surpreendido para melhor, por tudo aquilo que o Senhor quer fazer através de mim e de você. Não coloque essa carga pesada apenas na vida do pastor Humberto, da diretoria da igreja, achando que nós somos super-heróis. Nós não somos. Nós precisamos da vida e do comprometimento de cada um de vocês. Essa igreja é de Jesus Cristo, essa igreja é nossa.
Se engaje nisso. Senhor, me ajude a ser diferente nas minhas relações, mínimas que sejam. E nós teremos uma comunidade, um bairro, uma igreja diferente na presença do Senhor. Então, viva sua identidade em Cristo, cuidando e servindo aos seus. Essas pessoas que estão mais próximos ali no seu convívio. Você, enquanto verdadeiro cristão do Senhor, você está ali para servir essas pessoas, para amar, para cuidar delas. Amém? Amém. Uma segunda reflexão. Viva sua identidade em Cristo, cuidando e servindo especialmente dos de sua própria casa. Se alguém não cuida, especialmente dos da sua própria casa, negou a fé e é pior do que o descrente. Como assim? Nós precisamos olhar para dentro de casa. Talvez seja algo até desnecessário de falarmos que nós deveríamos cuidar dos da nossa própria casa, mas é uma verdade, queridos. Maridos, sacerdotes do lar, como anda o seu cuidado com a sua esposa? Como você tem cuidado dessa joia que o Senhor te entregou? Esposas, ajudadoras do lar, como anda o seu cuidado com o seu marido? A relação com o seu marido? Pais, como vocês têm cuidado dos seus filhos? A herança que o Senhor confiou a vocês? E nós, filhos, também, como vocês têm cuidado dos seus pais? Será que nós, enquanto filhos, temos honrado aos nossos pais em tudo que eles nos pedem? Queridos, nós temos vivido um tempo onde as famílias, pais, filhos, cônjuges, muitas vezes mal se falam morando dentro da mesma casa. As urgências do dia a dia, a correria do dia a dia tem nos deixado insensíveis com relação a isso, a nossa família. Nós não temos separado um tempo para as coisas simples da vida, como assistir um bom filme juntos, como fazer nem sequer uma refeição juntos. Lá em casa nós, durante algum tempo, nós ficamos sem mesa para a sala de estar. Algo simples, e eu e a Érica, a gente sonhava com isso. Nossa, faz tempo que a gente não consegue pôr uma mesa e ter uma refeição juntos. Todo mundo largar o celular e ali comendo um pão ou almoçando e olhando olho no olho. Como isso é precioso, queridos. E nós temos perdido essas pequenas coisas nas nossas famílias. Nós não queremos mais estar juntos, investir tempos das nossas vidas juntos. Você, homem, pai de família, o cuidado da sua família é responsabilidade sua. Não terceirize isso. Muitas vezes nós homens, eu posso falar com propriedade porque eu sou homem, pai. Muitas vezes nós homens achamos que o cuidar da nossa família está muitas vezes ligado a coisas como prover o lar financeiramente, a você dar para a esposa aquele cartão adicional com um limite bem bacana. Talvez através dessa atitude você ache que você está cuidando da sua família. Talvez você presentear os seus filhos com bons presentes, caros, aquele videogame de última geração, você presenteia, você se planeja todo o ano, no final do ano, para presentear. Então, muitas vezes, nós achamos que essas coisas estão condicionadas a nós sermos provedores do nosso lar. E você pode fazer sim, mas muitas vezes nós negligenciamos algo muito mais simples, barato e valioso para a nossa família, que é o diálogo do dia a dia. O bate-papo ali na mesa,
de qualidade com a nossa casa, com a nossa família. Onde você nesses momentos vai conseguir conhecer na totalidade os planos, os projetos do seu filho. Eu tenho um filho de 13 anos, vai completar 14 anos agora, dia 22. E como esse menino já tem sonhos, já tem projetos. A Gabi com 8 anos já tem sonhos e projetos. E esse momento de mesa, esse momento de comunhão, é onde a gente consegue identificar todas essas coisas e sonhar junto à nossa família. Algo que o dinheiro não paga, queridos. Algo que aquela viagem top, internacional, não vai suprir. Algo que o dinheiro que você deposita na poupança do seu filho não vai suprir. Essa vivência do dia a dia, esse carinho, essa conversa olho no olho. Maridos e esposas, invistam mais tempo em boas conversas com seus filhos. Conheçam as preocupações deles. Conheçam as aflições deles. Cuidem das feridas e dos medos uns dos outros. Leia a Bíblia juntos. Orem juntos. E hoje nós vivemos numa sociedade. O termo que é utilizado muito hoje é nós vivemos em uma sociedade líquida em nossas relações. Como assim? Pessoas que não se apegam a nada. Essa é a sociedade líquida que nós vivenciamos hoje. Pessoas que não se apegam mais a nada, que são totalmente egoístas, que pensam somente no seu bel prazer. Pessoas que hoje nós não vemos tantas amizades duradouras. Pessoas que ainda têm aquela relação de falar, eu tenho amizade com essa pessoa há 25 anos, há 30 anos, hoje é raro de acontecer isso, queridos. Amizades que são destruídas, laços que são destruídos por coisas pequenas. Porque deixou de ir num compromisso que foi convidado há tempos, quebra-se conexões, quebram-se alianças, por conta dessa sociedade, desse mundo líquido que nós vivenciamos. E essa liquidez da sociedade, ela tem até afetado as relações mais íntimas, as relações mais fortes que nós temos na sociedade, que é a vida do lar, o casamento, a relação entre pais e filhos. A gente vê que essas relações também estão se perdendo. E falando de modo geral, a gente vê que isso tem invadido até as nossas igrejas. Pessoas convertidas no Senhor, que têm trocado de companheiros de forma gritante. Isso tem entrado, infelizmente, no nosso âmbito cristão. Mas nós, os convertidos genuinamente, aqueles que prezam pela palavra do Senhor, eles cuidam de suas famílias, para que juntos nós consigamos vencer o dia a dia, vencer os nossos medos, vencer as nossas angústias, e através disso nós nos fortalecemos cada vez mais. Queridos, não tem como uma esposa, isso não pode acontecer na verdade, uma esposa, ela ter mais intimidade com a amiga do trabalho para abrir o seu coração, para falar das suas angústias, do que ela tem essa conectividade com o marido, com o esposo. Isso não deveria acontecer nas nossas relações. O esposo, o marido, esperar o momento do futebol, momento com a galera para poder desabafar das suas aflições, dos seus problemas do trabalho, sendo que muitas vezes a esposa nem sabe que ele está passando por essa luta lá no trabalho. O nosso casamento, ele precisa nos dar essa base
de intimidade, de verdade, de entrega, de choro junto, de joelho no chão. Pessoas que têm essa identidade de Cristo verdadeiramente, elas cuidam e servem, principalmente os da sua própria casa. É isso que o texto traz. Se alguém não cuida, especialmente dos da sua própria casa, negou a fé e é pior do que o descrente. Querido, se você não tem feito isso, se você não tem cuidado da sua família nessa intensidade, talvez você precise avaliar a sua fé. Talvez você precise avaliar em quem você tem crido. Qual é a visão real que você tem do Evangelho? Do Cristo que você diz servir, que eu proclamo e digo que sirvo. Nós precisamos nos importar especialmente com os da nossa casa. Comece o ano tendo esse olhar mais amplo da sua família. Eu cresci em um âmbito familiar onde eu tive mais relação enquanto filho com a minha mãe do que com o meu pai. De abertura, de diálogo. E não porque minha mãe não puxava a orelha, minha mãe puxava a orelha de forma até mais intensa. Mas ela facilitava esse caminho para o diálogo, mesmo que fosse afrontar aquilo que ela gostaria e que ela organizou para mim. Mas ela facilitava esse caminho. Meu pai, isso é característica do homem mesmo. Muitas vezes de ser mais fechado, a mãe muitas vezes é mais bacana, tem uma linguagem mais atual. E isso ajuda na comunicação. Mas você, pai, você, mãe, ande próximo dos seus filhos. Tenha esse diálogo aberto, conheça. Talvez você vai encontrar um filho que você vai até se assustar por estar tanto tempo vivendo na mesma casa, preparando a comida, a refeição dele, e você talvez nem conheça seu filho na intensidade que ele é. Você pode se surpreender para o bem e para o mal, mas ande próximo do seu filho. Maridos, olhe, acompanhe a dor da sua esposa. Hoje nós vivemos um tempo também, queridos, onde pessoas vêm a cada vez mais adoecendo nas suas emoções. Pessoas com sentimentos feridos, pessoas com intelecto ferido, e que não conseguem ter nem o início desse tratamento dentro da própria casa. Porque o marido não se importa, nem enxerga, os filhos só chegam próximos da mãe, do pai que está passando por algo, para pedir. Estamos insensíveis à necessidade dos que estão mais próximos da nossa casa. Então aqueles que vivem essa identidade em Cristo, cuidam dos da sua casa. Comece bem. Cuide da sua casa neste ano. E sempre, não só nesse ano, faça isso como uma rotina boa para a sua vida. Viva sua identidade em Cristo com os mais próximos de você e com os da sua casa. E a último ponto aqui para finalizarmos. Viva a sua identidade em Cristo, cuidando de sua fé e da fé de sua família. Se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua casa, negou a fé e é pior que o descrente. Pais, como vocês têm cuidado da fé da sua família? Quantos aqui ainda fazem cultos domésticos nas suas casas, cultos no seu lar? Não precisam me responder. Mas quantos de nós temos organizado já a agenda da família? Na semana, na quarta-feira eu vou separar um tempo de devocional com a minha família. Muitas vezes, nós homens,
enquanto sacerdotes do lar, nós sentimos um peso maior a respeito disso, né? Quando já põe um peso no homem, não, o homem é o sacerdote do lar, isso precisa vir do homem. E realmente o homem tem esse privilégio de convidar, de trazer a sua família para esse momento de devocional, não perca essa bênção. Mas minha querida irmã, esposa, ajudadora do seu lar, se o seu esposo não tem feito isso, tenha você essa atitude. Convide a sua família para vocês se debruçarem ali à mesa e fazerem esse momento de devocional. Infelizmente, como já mencionei aqui, mal nós temos tido tempo de fazer uma refeição juntos, na correria do dia a dia, que sequer prepararmos e separarmos um tempo enquanto família, para ler a palavra e fazer uma oração enquanto família. Mas coloque isso como prioridade para este ano. Comece a falar e viver essa fé em Cristo no seu lar. Através dessas atitudes, isso vai gerar na sua família frutos tão preciosos, queridos, que você vai se assustar com aquilo que Deus vai fazer no seu lar. Muitas vezes, crianças, adolescentes, eles não têm tido esse prazer de estar na casa do Senhor, porque esse costume não é uma rotina do lar. Muitas vezes, algumas casas de povos convertidos mal se toca um louvor durante a semana. Muitas vezes as nossas famílias da igreja nem sequer abrem a Bíblia durante a semana. Então, qual é o prazer? Qual é o benefício disso para a cabeça da criança? Porque isso gera conflito na cabeça da criança, do adolescente. Reflita a respeito disso, querido. A nossa igreja, ela vai ser diferente na nossa sociedade. Nós teremos famílias mais fortes, famílias que impactam os nossos bairros, quando o nosso lar for um lar cheio da presença de Deus. Aí isso vai refletir na nossa comunidade, na nossa igreja, na nossa cidade, no nosso país. Quando nós olhamos a situação do nosso país, da nossa cidade, a gente se depara com famílias que muitas vezes no âmbito Mogi, eu cresci no fundão da Zona Leste, Itaquera, cidade de Tiradentes, Guaianazes, lá no fundão. Famílias bem ruins financeiramente, queridos. Quando eu venho para Mogi, eu já consigo ver famílias um pouco melhor estruturadas. Mas a gente vê algo em comum nesses dois extremos. Lá no Morumbi ainda, né, a gente que trabalha em São Paulo, Faria Lima, a gente vê famílias ali muito mais bem sucedidas financeiramente. Mas a gente vê nesses três extremos a mesma necessidade. Famílias destruídas. Famílias precisando de Deus. Famílias que têm um vazio na alma que o dinheiro não compra, que as viagens não compram, que a promoção do trabalho não compra, que só pode ser preenchido por Jesus. Nós vivemos um tempo onde famílias não têm priorizado essa busca intensa do Senhor. Por isso que nós vivemos num país desse jeito, totalmente desestruturado, com princípios invertidos, porque não se foi trabalhado bem a base, que é a nossa família. Mas através da leitura e prática da palavra de Deus, nós podemos exercer e fortalecer a nossa fé. E isso fará com que eu e você possamos melhorar o nosso olhar, cuidando melhor dos nossos próximos, cuidando melhor da nossa família, aperfeiçoando a nossa vida cristã e essa fé verdadeira que o Senhor espera de nós. Então comece bem. Nós iniciamos o ano cheios de projetos, cheios de sonhos, sonhos pessoais, sonhos familiares, sonhos corporativos,
as metas já foram dadas para o decorrer do ano, mas coloque isso como uma primícia para você nesse ano. Cuide da sua família. Especialmente cuide da sua família. Olhe também para essas pessoas que Deus colocou no seu dia a dia. Talvez o cuidado que ela necessita pode vir de você. O Senhor conta contigo nesse plano, nesse projeto para o ano de 2023. Então, concluindo tudo isso que falamos, comece bem, cuide da sua família. Cuide, sirva os seus mais próximos. Cuide e sirva especialmente dos da sua casa, sua prioridade, seu tesouro, sua família. Cuide e cultive, pratique a sua fé. Tenha mais momentos de devocionais e oração com sua família, parentes e amigos. E que Deus nos ajude nessa missão tão difícil, mas que vai gerar frutos, bons frutos e frutos eternos para as nossas vidas. Amém? Enquanto o Ministério de Louvor já se prepara para nós cantarmos mais uma canção, eu gostaria de orar com você. E que nesse momento você refletisse um pouquinho a respeito da sua família e você mesmo em silêncio pedisse para o Senhor te dar novas estratégias para o melhor cuidado com a sua família. Senhor, eis aqui as nossas vidas, os nossos corações. Tu conheces as nossas necessidades, Deus. Aquilo que precisamos no nosso íntimo, aquilo que nós já planejamos para esse ano, Deus. E que dentro dessa multidão de pedidos, ó Pai, porque muitas vezes nós pedimos tanto para o Senhor, que a nossa família seja uma prioridade desse cuidado do Senhor em nossas vidas, através de nós, ó Pai. Nos dê sabedoria para conduzir a nossa família. Nós, enquanto homens, líderes do lar, que sejamos bons sacerdotes do Senhor, do nosso lar, cuidando da vida espiritual da nossa família, Pai. Inspira os meus irmãos aqui, líderes dos seus lares, para serem promotores do Teu Evangelho dentro de casa, Deus. As esposas aqui presentes também, Pai. Tu conhece o coração de cada uma delas, que muitas vezes não conseguem externar o que estão sentindo, ou muitas vezes quando o fazem não são ouvidas, Deus. Movimenta os nossos corações dos homens, dos filhos, para ouvir essas pessoas, essas irmãs, aflitas, preocupadas, tristes no seu íntimo, Senhor. Que esse cuidado venha do Senhor e venha principalmente dos de casa. Muitas vezes o que elas precisam, necessitam é um abraço do marido e dos filhos, Senhor. Não nos deixe insensíveis, ó Pai, ao ponto de negligenciarmos esse cuidado para os da nossa própria casa, Senhor. Mas nos inspira que o Teu Espírito Santo venha tocar e movimentar em nossos corações, para que isso venha a ser uma verdade na nossa igreja. Famílias fortes, famílias que se importam um com os outros, e isso vai externar para todas as nossas relações. Nos ajude também a exercer a nossa identidade cristã no nosso trabalho, na nossa escola. Que essa família forte venha se estender em todas as nossas relações, ó Pai. Isso é o que o Senhor espera de nós, eis aqui os corações. Tu conheces o coração e o desejo de cada um, Deus. Nós queremos começar bem o ano, pedindo pela nossa família, pedindo pelas nossas relações. Nos ajude, Pai. Que possamos glorificar o Seu nome cada dia mais, através das nossas famílias, Deus. Essa é a nossa oração. Esse é o nosso clamor enquanto igreja. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém.